Quem aí sabe me dizer como as imagens por ultrassonografia são formadas? Muitas vezes chamada aí simplesmente de ultrassom, essa é uma importante técnica utilizada pela medicina diagnóstica. Por exemplo, para acompanhar a evolução, né, ou a formação de um feto, já que essa técnica ela não utiliza radiação ionizante, como na tomografia computadorizada ou na radiografia. E sendo um método, né, relativamente barato, esse método é ideal para avaliar a evolução de uma gravidez. Massa, né? Então vem comigo acompanhar mais essa aula super contextualizada aqui no Trem de Física! Bem, antes de chegarmos na explicação do exame de ultrassom propriamente dito, vamos recapitular alguns conceitos básicos do estudo das ondas, para a gente entender a física desse exame e até o motivo de chamarmos esse exame de ultrassom. Bem, vamos lembrar, né, primeiramente, o que é uma onda. A gente usa o modelo de ondas para apresentarmos as propriedades básicas e os aspectos de comportamento comuns a todas as ondas. Embora aí, vamos supor, ondas sonoras, ondas na água e ondas de rádio, né, sejam evidentemente diferentes, o modelo de onda ele vai nos permitir entender muitas das características importantes e iguais de todas as ondas. Então, o modelo de onda ele é construído em torno da ideia de um movimento repetitivo, né, de vai e vem, sobre uma posição de equilíbrio. Tipo, eu pegar uma corda e ficar aí balançando essa corda para cima e para baixo. Esse movimento ele pode ser chamado de vibração ou perturbação. E aí, essa vibração ela vai ser transmitida, né, progressivamente de um lugar para outro, tipo da mão até a parede. E esse movimento ele vai transportar energia, mas não transporta matéria. Então, isso que é uma onda. E são várias as formas de energia que se movem através do espaço, que podemos descrever através desse movimento ondulatório. Na verdade, assim, a maioria das informações que chegam até nós chega através de alguma forma de onda. Por exemplo, o som ele é uma forma de energia que viaja para os nossos ouvidos na forma de onda. A luz, ela também é uma energia que chega aos nossos olhos na forma de um tipo diferente de onda, uma onda eletromagnética. E os sinais também que chegam nos nossos aparelhos de celular também viaja na forma de onda eletromagnética. E aí, então, já que a gente falou, né, sobre ondas eletromagnéticas, já podemos falar da primeira classificação que fazemos das ondas, né, separando-as em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Essa classificação vai ter a ver com a natureza das ondas. Então, as ondas mecânicas, elas são ondas que envolvem o movimento de uma substância pela qual as ondas se movem, e é o que chamamos de meio ou meio material. Por exemplo, né, o meio de uma onda, o meio de propagação, né, de uma onda de água é a própria água. O meio de propagação de uma onda na corda é a própria corda. O meio de uma onda sonora é a onda sonora? Não. Na maioria das vezes, o ar. Então, uma vibração de onda ela vai ser criada sempre por uma fonte. Por exemplo, a fonte de uma onda pode ser uma pedra jogada na água, pode ser a sua mão puxando uma corda esticada, ou uma película de alto-falante oscilando e empurrando o ar. Uma vez criada, né, essa vibração,
ela vai se movimentar através do meu meio material. Então, as ondas mecânicas exigem um meio para se propagar, mas existem outros tipos de onda que não. E essas ondas que não precisam de um meio de propagação são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas de um campo eletromagnético. Ah, não, sério? Bem, as ondas eletromagnéticas, elas são muito diversas, né? Incluindo aí luz visível, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x ou as ondas de Wi-Fi. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de nenhum meio material para se propagar. E elas podem viajar aí através do vácuo. Então é por isso, né, que a luz, que é uma onda eletromagnética, viaja no espaço. Já o som, que é uma onda mecânica, não. Outra classificação é em relação ao jeito que as ondas se propagam. Bem, a maioria das ondas, elas vão se enquadrar em duas classes gerais, as ondas transversais e as ondas longitudinais. E aí, se pensarmos somente nas ondas mecânicas, esses termos vão descrever a relação entre o movimento das partículas que carrega a onda e o movimento da própria onda. Para as ondas mecânicas, uma onda transversal é uma onda em que as partículas no meio, né, se movem perpendicularmente à direção em que a onda viaja. Olha só o desenho. Sacudir a ponta de uma corda esticada para cima e para baixo vai criar uma onda que se propaga ao longo da corda na direção horizontal, enquanto as partículas que compõem a corda elas vão oscilar verticalmente. E uma onda longitudinal, as partículas no meio se movem paralelamente à direção em que a onda viaja. Então aqui a gente tem uma cadeia de molas que se a gente der aí um empurrão e um puxão nessa cadeia de molas, uma vibração se propagará pelas molas, comprimindo e expandindo essas molas, né? Tipo esse vídeo aqui, ó. Bem, então enquanto as ondas mecânicas elas podem ser do tipo transversal e longitudinal, as ondas eletromagnéticas são todas do tipo transversal. E de que tipo de onda é o som? Bem, o som é uma onda do tipo mecânica, que necessita de um meio material para se propagar, e o som é uma onda com propagação do tipo longitudinal. Bem, então agora vem comigo para a gente ver como que uma onda sonora no ar é criada usando um alto-falante. Bem, quando a película do alto-falante vibra, em resposta a um sinal elétrico, e move-se aí para frente, ela comprime o ar que está na frente do alto-falante. E aí essa compressão vai ser a perturbação que se propaga no ar. Isso é bem parecido com um empurrão forte na extremidade daquela cadeia de molas que a gente viu no slide anterior. Portanto, né, uma onda sonora tem propagação longitudinal. E aí, normalmente, né, a gente pensa nas ondas sonoras como viajando no ar. Mas o som pode viajar, né, através de qualquer gás, através dos líquidos ou até mesmo através dos sólidos. Então, cada vez que a película do alto-falante ela se move para frente, ela aproxima as moléculas de ar, criando uma região de maior pressão, onde as moléculas ficam aí mais juntas, né, uma das outras. E aí, instantes depois, a película se move para trás. E aí o ar tem espaço para se expandir e a pressão diminui. Então, essas regiões aí de maior e menor pressão são chamadas aí, respectivamente, de compressões e rarefações. E olha, geralmente,
é mais conveniente e informativo a gente pensar em uma onda sonora como uma onda de pressão. Então, a gente pode representar, né, por um gráfico onde a pressão, né, ela oscila como se fosse uma onda numa corda, em torno aí do padrão da pressão atmosférica. E aí, esse vai ser então um gráfico, né, da pressão em função do tempo. E a distância entre duas cristas, né, ou duas compressões máximas, é o nosso comprimento de onda do som. Mas olha, porque apesar da gente poder representar o som através dessas curvas, né, através dessa senoide, não confundam com as ondas transversais. E lembre-se, o som é uma onda longitudinal. Então, quando essa onda, né, atinge o seu ouvido, essa pressão oscilante, né, faz com que seu tímpano vibre. E aí essa vibração vai ser transferida para o seu ouvido interno, né, as partes internas do ouvido, e você vai sentir aí o som. E a frequência da onda sonora, como a de qualquer outro movimento ondulatório, é sempre determinada pela frequência da fonte geradora. E a faixa de frequências, né, da onda sonora é o que a gente chama de espectro sonoro. E aí nós, seres humanos, com uma audição normal, nós somos capazes de detectar ondas sonoras com frequências de cerca de 20 a 20 mil Hz. Dá uma olhada aqui na primeira linha do meu espectro. Mas se a gente olhar para o espectro, né, a gente vai ver que, por exemplo, cães são sensíveis a frequências que nós humanos não conseguimos ouvir. E diversos outros tipos de animais também têm intervalos de audição que são bastante diferentes de nós. Os morcegos, que geralmente se alimentam à noite, eles dependem muito mais da audição do que da visão para se orientarem. Eles encontram e capturam insetos por um processo chamado ecolocalização, emitindo aí sons de alta frequência, cujos reflexos são detectados pelas suas orelhas. Então, as frequências que eles usam estão bem acima do alcance de nossa audição. E por isso, né, que chamamos esses sons que estão no espectro, né, acima de 20 mil Hz de ultrassom. Mas por que os morcegos e outros animais usam essas frequências altas? É por um motivo semelhante ao que determina a resolução de instrumentos ópticos, que é, por exemplo, né, o menor detalhe que o seu olho ou qualquer outro instrumento óptico pode detectar, ele vai ser limitado pelo comprimento de onda da luz. Então, comprimentos de onda, né, mais curtos permitem a geração de imagens com mais detalhes. E as mesmas limitações também se aplicam às imagens acústicas feitas pelos morcegos. Então, para que os morcegos, né, sintam os detalhes do ambiente, eles precisam usar sons de comprimento de onda muito curtos. Ou, a mesma coisa de eu falar que eles precisam de sons de alta frequência, ou os ultrassons. E esse, então, será o mesmo recurso utilizado pela medicina diagnóstica para a formação de imagens de órgãos internos do seu corpo. Então, o som viaja muito bem através dos tecidos do corpo. E aí, os reflexos das ondas sonoras de diferentes tecidos podem ser utilizados para criar uma imagem do interior do seu corpo. E esses pequenos detalhes, necessários para um diagnóstico clínico, vão requerer os comprimentos de onda curtos do ultrassom, onde um pulso de som de alta frequência é direcionado para o corpo e seus reflexos, né, ou ecos, a partir dos limites e interfaces, né, entre os órgãos e outras estruturas, são detectadas pelo aparelho. Então, dessa forma, né, lesões, tumores, crescimentos anormais ou bolsas de líquido podem ser detectados. Ou aí o movimento das válvulas cardíacas,
o desenvolvimento de um feto, né, pode ser examinado, ou também informações sobre vários órgãos do corpo, como cérebro, coração, fígado, rins, podem ser obtidas através da ultrassonografia. A técnica de eco ou reflexo de um pulso de ultrassom para imagens médicas, né, funciona da seguinte maneira. Um breve pulso de ultrassom é emitido por um transdutor, aqui em cima na imagem, que transforma, né, um pulso elétrico em um pulso de uma onda sonora, na verdade ultrassonora. E aí parte do pulso ele é refletido em cada interface do corpo, e a detecção dos pulsos refletidos pelo mesmo transdutor pode então ser exibida na tela de um monitor. Agora, física básica. O tempo decorrido desde o momento em que um pulso é emitido até o momento em que cada reflexão ou eco é recebida, ora, é proporcional à distância até a superfície refletora. Por exemplo, né, se a distância do transdutor até a vértebra é de 25 centímetros, o pulso vai percorrer, né, a distância aqui de ida e volta, né, 2 vezes 25. Então, 50 centímetros. Ora, a velocidade do som no tecido humano já é sabido, de mais ou menos 1.540 metros por segundo. Então, o tempo gasto, se eu aplicar diretamente, né, a famosa fórmula, né, Deus vê tudo, eu tenho que o tempo vai ser distância dividido pela velocidade e eu vou ter um tempo de 320 microsegundos. Então, uma imagem bidimensional ela pode ser formada a partir desses pontos do pulso refletido, que são formados a partir, né, de uma série de varreduras feitas por esse transdutor. Então, resumindo, um pulso de ultrassom ele passa pelo abdômen, refletindo aí nas superfícies que ele encontra em seu caminho. Esses pulsos refletidos eles serão plotados, né, em função do tempo, quando esses ecos aí são recebidos pelo transdutor. E aí essas linhas tracejadas, elas indicam qual pulso refletido corresponde a qual superfície. E os ecos refletidos nas interfaces ou limite dos órgãos, eles são plotados como pontos para produzir uma imagem. O brilho de cada ponto, mostrado aqui nesse diagrama, ele está relacionado à intensidade do sinal, que por sua vez vai depender principalmente da diferença na densidade dos materiais, no caso aí os fluidos e órgãos do corpo. E aí, por fim, um software, né, do aparelho de ultrassom vai pegar todos esses dados e compilar na imagem final vista pelo médico. É isso aí, galera! Esse é o fim da nossa aula sobre formação de imagens por ultrassom. Acho que deu para a gente entender bastante coisa sobre essa técnica médica, que é uma aplicação direta dos conceitos da ondulatória. Quem gostou desse vídeo, curta, compartilhem com os amigos e eu vejo vocês no próximo Trem de Física!